Irmãos, nessa noite eu quero ministrar a palavra do Senhor com o tema Judas Iscariotes. Começar bem e acabar mal. Começar bem e acabar mal. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus 26, versículo 14. O texto nos fala assim, a partir do 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Pule agora do 16 para o 20, versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, pôs-se Jesus com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Agora pule para o versículo 47. Versículo 47. Falava Jesus ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Vá no próximo capítulo agora, capítulo 27, vira a folha. Capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de arrependimento, é isso que está na sua Bíblia? O que está na sua Bíblia? Remorso. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei. O que ele falou? Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Feche os teus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Queremos ser alimentados hoje com a verdade que nos liberta. Ó Deus, manifesta a tua glória sobre as nossas vidas. Põe o teu Espírito sobre mim agora, para que eu fale somente as tuas coisas e não as minhas. Deus, tira de nós agora toda a distração. Leva cativa a nossa mente ao Senhor, para entendermos a tua palavra. Usa a minha vida, e eu te darei toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Pode se sentar, por favor. Põe a mão no seu coração e com muita sinceridade diga assim comigo: Senhor, fala comigo. Eu desejo ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmão, você conhece pessoas que começaram muito bem, mas que no final da sua vida se deram muito mal?
Você tem, por exemplo, amigos de infância, que quando você vê hoje, você diz assim: meu Deus, nós estudamos juntos, nós congregamos juntos, nós crescemos juntos. Eu estou aqui hoje na igreja, nos caminhos do Senhor, com a minha família. Olha como está esta pessoa. Você conhece pessoas assim? Pessoas que talvez você, na sua infância, dizia assim: essa pessoa, ela vai ser muito boa. Esse cara, ele vai ser maravilhoso. Olha como ele é inteligente. Olha essa pessoa, olha a família dessa pessoa. Então, às vezes a gente olha para algumas pessoas e na nossa ideia, nós não somos prescientes como o Senhor, a gente imagina que algumas pessoas jamais vão cair, jamais vão pecar, jamais vão se desviar. São as pessoas que nós chamamos de referenciais. Isso é um perigo muito grande, porque nenhum homem deve ser o nosso referencial maior. Os homens não podem ser a referência da nossa vida, porque se eu olhar para homens, possivelmente, provavelmente eu vou cair junto com eles. Então a gente diz assim: ai, fulano é minha referência, aí o fulano peca. Não que nós não tenhamos que ser padrão dos fiéis, a Bíblia fala que temos que ser modelo, temos que dar bom exemplo, mas homens não podem ser o nosso alicerce, homens não podem ser a nossa referência, a ponto de, se aquele homem cai, eu caio também. O nosso fundamento é Jesus Cristo, e é nele que nós devemos estar pautados e alicerçados. Judas era um homem desses, que começou muito bem, e a Bíblia nos alerta, que aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. Era um homem que começou com a corda toda, aliás, escolhido pelo Senhor, escolhido por Deus, pelo próprio Senhor encarnado. Eu fico pensando que Judas viveu na igreja o tempo todo ali com aquele povo. E muitos que estão aqui, futuramente vão cair. Você já imaginou isso ou não? A Bíblia fala que muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. O engraçado é que todo mundo que está na igreja, acha que vai para o céu. E pelo menos temos que acreditar nisso, né? Com a certeza da nossa salvação, que o Senhor nos resgatou e nos comprou. Mas a Bíblia fala que aquele que vai chegar lá no céu, não vai falar assim, ó, olha, eu realmente não fui da igreja, então não mereço ir para o céu. A Bíblia fala que aqueles que vão chegar perante o Senhor vão falar assim, ó: Senhor, Senhor, te servi, estive na tua casa. E o Senhor vai falar: eu não te conheço, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus capítulo 7. Então a gente precisa entender algumas coisas, e eu quero te alertar nessa noite sobre algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração, preparando aqui esta palavra. Porque Judas teve, irmãos, uma das maiores oportunidades que um homem poderia ter. Judas teve uma das maiores oportunidades que nós que estamos aqui não tivemos e nunca teremos. A oportunidade que aquele homem teve. Judas caminhou com o próprio Cristo encarnado, o Deus encarnado, pessoalmente por 3 anos e meio, escolhido a dedo pelo Senhor. Eu te escolho, Judas Iscariotes. E Judas foi escolhido, você lê em Mateus 4, ele sendo escolhido pelo próprio Senhor Jesus, caminhou com o Senhor, com tanta veemência. Eu vou falar daqui a pouco algumas coisas aqui, porque eu fico pensando em Judas, irmãos, assim, olha, as pessoas do primeiro século, do segundo século, poderiam duvidar de Jesus, nós poderíamos duvidar de Jesus, mas Judas viveu com Jesus, é muito diferente. Ele estava com o Senhor, ele viu pessoalmente o Senhor Jesus. Um privilégio também da vida de Judas, o nome Judas era um nome muito comum e muito usado. Só na Bíblia nós temos 6 Judas.
Inclusive, o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, se chama Judas, que é o escritor da epístola de Judas, que está antes de Apocalipse. Esse Judas é irmão de Jesus, filho de Maria e José. E era um nome comum, Judas significa louvor. Mas até isso, depois da traição, quem coloca o nome do filho de Judas? É raro. De tão comum. Hoje nós vemos muitos Pedros, Tiago, João. Oi? Mateus. Achei que você falou no barquinho, né? Eu falei Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas Judas a gente não vê muito. E significa louvor. O seu nome significava louvar a Deus. Ele tinha um nome maravilhoso. Era um homem também que demonstrava muita confiança, porque ele era tesoureiro da turma. Aliás, irmãos, ninguém desconfiava de Judas. Você vai ler lá em João 13, o mesmo texto que está aqui em Mateus, o mesmo texto em João capítulo 13, a Bíblia fala que quando eles estavam na ceia, e Jesus disse assim, vamos ler, vamos lá em João capítulo 13, vamos ler, eu ia só citar, mas é o mesmo texto que nós lemos, mas agora João dá uma nova perspectiva, uma nova visão, é o mesmo texto, João capítulo 13, versículo 21, João 13, versículo 21. É o mesmo trecho que Jesus estava na ceia, e na ceia, quando eles preparam a mesa da ceia, ali o traidor é indicado. Em Mateus nós lemos o seguinte, que Jesus falou assim, quem mete a mão no prato comigo, é o que está me traindo, quer dizer, está comendo na mesma mesa comigo. Nós vemos aqui a história de Judas. Judas fez um pacto com os anciãos e sacerdotes, para prender Jesus, e ele anda até Jesus, Jesus na ceia, fala que tem um traidor ali, e um por um dos apóstolos pergunta, sou eu por acaso? Por acaso sou eu, Senhor? Ninguém desconfiava, só pode ser Judas, ninguém falava isso. Jesus falou assim, olha, quem come na minha mesa vai me trair. Agora, João, nesse mesmo trecho, dá uma nova perspectiva. O que ele fala no versículo 21, João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Judas não demonstrava aqui que era ele. Uns olhavam assim, imagina, e agora, quem é? Quem é? Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, provavelmente era João, o escritor do Evangelho. Esse fez Simão Pedro sinal dizendo assim, pergunta aí, a quem se refere? Ele fez um sinal, pergunta para o Senhor de quem ele está falando. Porque Pedro não ia perguntar, porque se Pedro pergunta, ele ia tomar uma enrabada logo ali, né? Porque Pedro era o cara das enrabadas. E nesse texto ele toma uma enrabada, e daqui a pouco você lê no final assim, e vê que ele toma, ele pergunta para João, pergunta aí, quem é? Aí versículo 25, então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado no vinho, pão molhado no vinho. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu a quem? A Judas, filho de Simão Iscariotes. Aí você vai falar assim, bom, então já descobriram quem é? Judas, ele deu o pedaço molhado para Judas, só que olha o próximo versículo, e após o bocado, imediatamente entrou nele quem? Satanás ficou endemoniado. Aí você vai falar, agora vão perceber, agora está endemoniado. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Bom, Jesus falou, é agora, é o cara. Mas nenhum porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isso.
Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Preste atenção. Jesus falou: a quem eu der o pedaço de pão molhado, deu o pedaço. Falou para ele: o que você tem que fazer, faça depressa. Mas ninguém desconfiou. Ninguém desconfiou. Provavelmente esse texto mostra que Judas tinha uma boa reputação, uma boa confiabilidade das pessoas. As pessoas olhavam para Judas a ponto de nem desconfiar que era ele. Quando Jesus falou assim: compra alguma coisa, imaginaram que Judas ia comprar alguma coisa para a festa, ou que então ia comprar alguma coisa para dar para os pobres. Mas ele não ia fazer isso. Ele ia trair o Filho de Deus. E às vezes você olha na igreja, já dizia o ditado que quem vê cara não vê coração. E aí você olha e você diz assim: não, esse aí não. O bispo é um homem santo, bonito. Né? O bispo, por que você ri quando eu falo bonito? Ou você concorda, você não concorda, amor? Obrigado. Então, se olhar para o lado na igreja, e eu digo assim para vocês: um dentre vós me trairá. Você fala: com certeza é o fulano, que é corintiano, ele é assim, ele é assado. Estou brincando. Ou então você fala assim: fulano, certeza que não é. Ah, irmão, quem vê cara não vê coração, já dizia minha mãe, capítulo 3, versículo 4. Não é? Então, às vezes você quer ver alguma coisa e olha, Deus conhece você também. Acho que está um pouco frio, podia desligar um ar aqui, um só. Irmãos, Deus conhece você, Deus conhece a sua vida, Deus sabe de tudo que você tem, faz e é capaz. Agora presta atenção em mim. Qual a oportunidade que você tem? Qual oportunidade você tem hoje? Eu acho que não desligou. Desligou? Qual a oportunidade que você tem hoje? Hoje você tem e recebe a presença do Espírito Santo. O Senhor te chamou e te escolheu pelo seu nome. Você é uma pessoa talvez que demonstra confiabilidade porque você é cristão. Você tem tudo para dar certo. O cara está bem aqui, o cara está bem. O cara é um dos 12. Mas de repente, ele permite que Satanás penetre no coração dele. E você tem que vigiar para não permitir que Satanás penetre no seu coração, porque do seu coração procede as fontes da sua vida. Provérbios 4, 23 fala: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarde o teu coração para que ninguém penetre o teu coração com fofocas. Guarde o teu coração para que Satanás não te encha com mentiras. Guarde o seu coração para que você não seja enganado pelas coisas que Satanás tem te oferecido, mas que você permaneça no Senhor, debaixo da vontade do Senhor. Então eu vou te ensinar algumas coisas nessa noite, irmãos. Vou te ensinar algumas coisas nessa noite. Aprenda. Primeiro, tempo de igreja não te dá garantia de nada. Você pode estar 20 anos na igreja. Se você não vigiar, você pode cair no outro dia. Tempo de igreja não quer dizer nada, porque Judas estava lá 3 anos e meio com o próprio Senhor Jesus. Fazer a obra não te dá garantia de nada, porque geralmente quem cai é realmente quem faz a obra. Judas estava lá fazendo a obra, era tesoureiro, trabalhando, discipulando, acompanhando, sendo fiel a Jesus 3 anos e meio até a hora da perdição. Fazer milagres, ver milagres, não te garante nada, porque Hebreus 6 fala que aqueles que foram iluminados e foram participantes da boa palavra, das coisas do futuro,
e mesmo assim caíram, esses não podem mais ter arrependimento. Preste atenção nisso, porque é impressionante. Judas viu todos aqueles milagres. Irmão, alguém aqui viu já? Alguém aqui viu? Alguém ressuscitando? Eu nunca vi. Judas viu Lázaro, por exemplo, ser ressuscitado. Alguém aqui viu num culto, alguém com uma mão ressequida, a mão de repente voltar a funcionar? Alguém viu aqui um paralítico de 38 anos voltar a andar? Ou eu não tenho fé? Ou Judas viu isso, e como que pôde? Alguém aqui viu alguém andando sobre as águas? Judas estava no barco e viu. Alguém aqui viu alguém acalmar a tempestade com uma só palavra? Perceba, quantas coisas Jesus fez. Alguém viu, por exemplo, uma cirurgia na orelha, cirurgia plástica, na orelha sem anestesia, sem nenhum tipo de ferramenta, nem nada, mas apenas Jesus pegar a orelha e colocar na cabeça de Malco e a orelha ser restaurada? Judas viu tudo isso, e mesmo vendo a glória de Deus, isso é uma coisa muito séria, irmãos, porque Jesus fala isso, que todos que viram a glória dele não o receberam. O rigor vai ser pior do que Sodoma e Gomorra. No Antigo Testamento é o mesmo critério que Deus usa para entrar na terra prometida. Ele diz o seguinte: todos aqueles que viram a minha glória no Egito e me tentaram já 10 vezes, não verão a terra que eu prometi aos seus pais. Porque eles viram o mar se abrir. Alguém aqui já passou no meio do mar? Mar desse lado e mar desse lado? Alguém já andou assim? Alguém já viu o mar se transformar em sangue? Alguém já viu um cajado se transformar numa cobra e depois a cobra se transformar num cajado? Alguém já viu aqui passar um anjo destruidor sobre a terra e matar todos os primogênitos, desde os animais até os homens, menos aqueles que colocaram o sangue do cordeiro na sua porta? Eles viram, e mesmo vendo aquilo, não perseveraram em seguir ao Senhor. Apenas Josué e Caleb, porque neles teve um outro espírito, entraram na terra prometida. Preste atenção, igreja, eu não quero que nós sejamos Judas, que nós sejamos o povo de Israel no Egito. Eu não quero que você esteja na igreja há 20 anos, e quando a gente chegue no céu, a gente morra na praia, como diz o ditado. Nadou, veio, serviu, louvou, e chega lá e ele diz assim: não conheço você. Ou então, comecei muito bem, hoje como é que está a minha vida? Eu te pergunto, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Eu escutei um pregador esses dias que dizia o seguinte: é muito raro você ver uma pessoa que tem tudo, de repente ele não tem nada da noite para o dia. Na verdade ele tinha tudo, aí ele vai caindo, ele vai dando sinais, ele vai caindo, não é assim, tum. Há esperança ainda de você voltar, há esperança de você ressuscitar. Nós não podemos ser Judas, então temos que tomar alguns cuidados. E eu quero alertar a igreja com relação a isso nessa noite. Primeiro, cuidado com as alianças que você faz. Fala para o teu irmão assim: cuidado com as alianças que você faz. Amém, irmãos? Salmo 1 diz assim: não se detenha no caminho dos pecadores, não ouça o conselho dos ímpios, não sente na roda dos escarnecedores. Por que o Salmo fala isso? Só de brincadeira. É isso? Ou é uma verdade bíblica? Não faça alianças com pessoas que vão te levar para baixo.
A gente fala de julgo desigual, geralmente quando é casamento, né? Ó, não case com pessoas que não professam a mesma fé que você, para você não entrar em julgo desigual. Julgo desigual, irmãos, é muita coisa. É uma aliança ministerial, é uma aliança profissional, é uma aliança de amizade, é uma aliança de tudo. A ciência comprova que 100% do que nós somos é dividido assim, ó, 20% genética e 80% relacionamento. A sua personalidade hoje, ela veio 20% da genética e 80% das coisas que você se relacionou ao longo da sua vida. Coisas que você se conectou, coisas que você fez aliança, que você se relacionou, coisas que mostraram quem você é. Aliás, já diz o ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Quem se mistura com porcos, farelo come. Irmão, provérbios de sabedoria. Se misture com porcos, você vai comer farelo. Provérbios diz o seguinte: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você anda com sábio, você vai ser mais sábio. Quem anda com tolo vai acabar mal. Vai acabar mal. É engraçado, irmão. Quem dá a primeira droga, a primeira bebida e o primeiro cigarro para uma pessoa, é o inimigo da pessoa? É o próprio amigo. Quanto custa a primeira droga? Nada. Não custa nada. A pessoa fala, pega aí, meu. Não tenho dinheiro, não. Amigo, meu. Companheiro. Tamo junto. Pega aí. É isso. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem você é. Judas fez aliança com os sacerdotes. Judas fez aliança, em vez de fazer aliança com o Filho de Deus, ele faz aliança com o farisaísmo. Escolha agora que aliança você quer fazer. Que aliança você quer fazer? Ou você faz uma aliança com a palavra. Deixa eu transportar para o nosso ministério aqui. Ou você faz aliança com o seu ministério, com o seu líder, com o seu irmão, com o seu pastor, com a visão de Deus, com a palavra. Ou então você faz aliança com os fofoqueiros, com os desigrejados, com aqueles que metem o pau, ou escolha agora que aliança você quer fazer. Você está jogando em que lado? Vigia, irmão. É uma palavra de Deus para você. Vigia as suas amizades. Jovens, quando seu pai te alerta, sua mãe te alerta, não é porque ela não quer a sua amizade com essa fulano, com essa beltrano, com o fulano. É porque nós já vivemos algumas coisas que a gente está enxergando. A gente está enxergando. Não ande com essa pessoa, não ande com essa pessoa. Veja quem vai te levar mais perto de Deus. Segundo cuidado que eu quero falar para você, cuidado com os seus valores, não troque eles por nada. Aliás, prostituição, a gente leva muito para o lado sexual, né? Mas a gente pode falar de prostituição também, é a inversão de valores. Eu posso me prostituir financeiramente, eu posso me vender, um político pode se prostituir financeiramente. Nós precisamos aprender a cuidar dos nossos valores. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente às vezes quer adequar nossos valores para aquilo que eu estou fazendo de errado. As pessoas geralmente querem falar comigo no meu gabinete, na minha sala, a famosa sala da borracha, não é para saber o meu conselho e pedir a minha direção, é para me comunicar o que eles estão fazendo e pedindo o meu aval para aquilo que está acontecendo. Geralmente as pessoas vêm falar comigo
querendo achar alguma brecha bíblica para enquadrar a Bíblia no seu pecado. Não, bispo, mas o fim é melhor. Quer dizer, o fim justifica os meios. Bispo, eu estou me prostituindo lá, eu sou garoto de programa, porque eu preciso colocar comida na minha casa. É por um fim melhor, você entendeu? Inclusive eu sou dizimista. A igreja não está precisando? Então, hoje eu fiz um programa que deu bem. Eu vou ofertar, todo o programa que eu fiz eu vou ofertar. Porque eu estou vendo que está precisando. Então, não é lícito, bispo? Não é lícito? Não, não é. Bispo, eu roubei ali, tá? Eu roubei, mas por que eu roubei? Porque eu não vou deixar meu filho passar fome. Você não acha que é melhor roubar do que ele morrer de fome? Você não acha que é? Não, eu não acho que é. Melhor roubar. Às vezes a pessoa vem e ela já tem, e ela quer adequar os valores, ela quer customizar os valores para se adequar com o seu erro. Há pastores que fazem isso. Eu tinha um bispo que dizia que o pastor dele, ele achou meio estranho, o pastor dele começou a falar assim, não, veja só, Abraão tinha 3 mulheres, porque Abraão tinha Agar, Abraão tinha Sara, aí depois teve Quetura, né? Então, Abraão tinha 3 mulheres, aí começaram a achar estranho, né, irmão? Você veja aqui em Samuel, Eucana tinha 2 mulheres, ele tinha Penina e ele tinha Ana, né? Então aí eles começaram a achar meio estranho. Você já sabe, né? O pastor tinha 2 mulheres, ele queria adequar a Bíblia, viu? A Bíblia permite, tá? Eu amo as 2, amor é genuíno, amor é verdadeiro. Fala, vai para o inferno desse jeito. Né? Irmão, às vezes a pessoa quer adequar os seus valores. Você vê, às vezes a pessoa, esses pastores com a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é adequar a Bíblia às riquezas dos pastores. Para justificar a riqueza de muitos pastores que enriquecem ilicitamente por causa da igreja, ele adequa os valores bíblicos na sua prosperidade. Você está vendo? Eu sou rico, porque tem que ser rico mesmo. Se você é pobre, vai sacrificar, vai entregar uma oferta, vai trabalhar. Eu sou rico, e por quê? Porque eu fico mamando na custa da igreja. Não que seja errado um pastor viver da obra, eu já expliquei isso várias vezes aqui. Mas o que é essa teologia da prosperidade? É a adequação dos valores bíblicos numa heresia sem tamanho. Numa heresia sem tamanho, Judas. A Bíblia não relata, mas eu creio no mais profundo íntimo, que ele teve que adequar os valores dele naquilo que ele estava fazendo. Como que eu tenho que romper esses valores para fazer isso? E a gente quer achar, não, mas não tem uma brecha que fala, mas olha, será que eu estou ajudando o Senhor? Porque eu já entrego ele logo. Imagina, você quer achar alguma justificativa? Geralmente a pessoa que peca, ela fala com outra pessoa que pecou no mesmo pecado que ela pecou. Você já viu isso? A pessoa, ela mente, ela fala assim, então eu menti, mas é normal, né? Ela quer achar aliados para aquilo que ela fez, para ver se alguém vai concordar com ela e deixar assim um joinha, falar, está assinado, carimbado, tem o meu aval, está registrado, então pode fazer que agora está autenticado o seu pecado. Terceiro cuidado que você tem que ter, cuidado com a sua consciência. Estou encerrando o culto aqui. Preste atenção, irmãos. Cuidado com a sua consciência, porque a sua consciência, a gente chama de consciência, mas na verdade é uma coisa chamada Espírito Santo. Você está errando e aparece um alarme assim, alerta vermelho. Você vai pecar, você vai cair. Não faça isso, porque a palavra de Deus fala que aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. É Coríntios 10, versículo 12, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. E ele completa assim o versículo 13. Porque não sobreveio tentação senão humana, que não possais suportar. Não sobreveio tentação senão humana,
que não possais suportar. Antes, junto com a aprovação, o Senhor te dará escape, para que você possa suportar. Então, junto com a tentação, vem um alerta assim, ó, escapa por aqui, sai por aqui, faça isso. Ah, mas eu não estou conseguindo. Aí a consciência, o Espírito Santo fala, sai daqui. Há um escape. O Espírito Santo te dá escape, escolha, para você falar não. Para você falar, não vou fazer isso, não vou cair, não vou estragar a minha vida, eu estou muito bem aqui com o Senhor Jesus há 3 anos e meio, eu sou um escolhido do Senhor, eu estou na igreja, Ele tem planos para a minha vida, como nós cantamos aqui, os planos de Deus são maiores do que os meus, e os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Não, eu não vou pecar, não e não. Aleluia. É muito engraçado, porque Judas teve muitas oportunidades, irmãos. Tá, ele foi lá, errou, foi lá, pegou as moedas, já começou a pecar ali. Satanás entrou na vida dele já ali, pegou as 30 moedas. É muito engraçado que não é o dinheiro, né? Jesus não trata dinheiro como moeda. Jesus trata dinheiro como Deus, né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Jesus trata o dinheiro como um outro Deus. E Judas foi lá, pegou as 30 moedas. E agora aqui a gente está lendo, irmãos, a gente está lendo aqui, no João 13, que eu li para vocês, a ceia. Só que antes da ceia, Jesus dá a maior lição de humildade da história da humanidade, que foi lavar os pés dos discípulos. Então ele pede uma bacia, uma toalha, e ele começa, sentem aqui por favor. E a Bíblia fala que um por um, ele lava os pés. João, eu lavo os seus pés. Tiago, eu lavo os seus pés. O outro Tiago, eu lavo os seus pés. Quando chegou para Pedro, Pedro falou, jamais você vai lavar meu pé. Ele falou, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele falou, então lava então tudo, o pé e a cabeça. Você não precisa se lavar inteiro, porque você já se batizou. Só precisa lavar os pés. E ele lava os pés de Pedro. Presta atenção comigo. Está chegando a vez de Judas. E no bolso de Judas tem o quê? 30 moedas. Eu te pergunto, Jesus sabe ou não? Ou foi pego e disse, sou Deus e você conseguiu me enganar? Então ele olha para Judas, presta atenção se ele não tem uma chance ali, irmão. Ele olha para Judas, preciso lavar os seus pés. E ele olha para Jesus com as 30 moedas no bolso. No próprio capítulo 13, Jesus ensina sobre o novo mandamento, a partir do 31 em diante, ele fala assim, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor. Você virar, não precisa nem virar folha, mas você virar a folha, no capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou primeiro, mas eu vou preparar lugar para nós morarmos juntos. No capítulo 15 ele fala da missão do Consolador. Capítulo 15 e 16 ele fala dos frutos. Eu que escolhi vocês, ele fala no capítulo 15. Eu escolhi vocês. No capítulo 16 ele diz assim, eu vou deixar com vocês um Consolador, porque eu não vou deixar vocês órfãos. No capítulo 17 é a oração de Jesus, e ele ora em favor dos seus discípulos, ele roga ao Pai em favor dos seus discípulos. No capítulo 17, versículo 12, não precisa abrir, ele fala assim, quando eu estava com eles, Pai, eu os guardava no teu nome,
e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ele roga, ele fala, mas Judas se perde. Ele roga pelos discípulos ali, clama ao Pai, para que os guardasse, porque ele sabia que ele ia partir. No capítulo 18, Jesus está no jardim do Getsemane, e naquele jardim, ele vai orar, e falar para os seus discípulos, vigiem um pouquinho. Quando Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus volta para orar no monte, no jardim. E aí ele volta, depois os discípulos estão dormindo, vocês não conseguem vigiar nem um pouco. E a terceira vez que Jesus vai orar, a Bíblia fala que na sua angústia tamanha, ele sua gotas de sangue naquele jardim do Getsemane. No capítulo 19 de João, no capítulo 19 de João, depois de Pedro ter negado ele já no 18, no capítulo 19 ele foi crucificado. E assim aconteceu, você já conhece a história. Só que o mais interessante disso tudo, irmãos, Jesus deu tantas oportunidades para Judas. Judas poderia voltar atrás, Judas poderia orar e falar, eu me arrependo, mas nós lemos lá em Mateus 27, que ele não se arrependeu. O que ele sentiu? Remorso. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o arrependimento se manifesta em 3 faculdades da alma: intelecto, emocional e volitivo. Intelectual, emocional e volitivo. O verdadeiro arrependimento, ele tem que se manifestar nesses 3 campos da nossa alma. Judas teve 2, mas não teve 1. Judas, ele foi atingido no campo do intelecto. Arrependimento é isso, é você mudar a sua mente, mudar o seu coração e mudar a sua atitude. Ele teve um arrependimento racional, porque ele disse, pequei. Era inocente. Tocou no intelecto dele, ele foi lá devolver as 30 moedas, jogou as 30 moedas no templo, de volta, não quero saber mais desse dinheiro. Ele teve um arrependimento racional. Ele foi tocado também no seu coração, porque pesou o que ele fez. Pesou. Ele disse, é um homem inocente. Ele ficou totalmente... Porque às vezes a pessoa que peca, às vezes nem no racional ela está arrependida. Ela não entende, estou pecando, é sério, você cauterizou a mente. Às vezes a pessoa não sente nada, não pesa nada. Irmão, você pecou. Tal, não está pesando, não. Eu estou fazendo a obra normal, não pesou no seu coração. E terceiro, que foi o que Judas não teve, é a mudança de comportamento, é na vontade, na faculdade volitiva, porque ele poderia sair dali. Veja, Pedro negou Jesus 3 vezes também, e se arrependeu. Jesus o perdoou? Será que Jesus perdoaria Judas? Conhecendo Jesus na sua infinita misericórdia, você acha que ele perdoaria Judas? Um Deus que contou uma parábola do filho pródigo. O filho que gastou tudo com meretrizes, gastou a herança do pai e voltou. Como que o pai o recebeu? De braços abertos. Um Deus que contou essa parábola, na sua opinião, não na minha, na sua. Jesus perdoaria Judas? Ou não? Quando Judas traiu, ele disse assim, com um beijo você trai o filho do homem. Em Mateus ele fala, amigo, para que vieste? Por que você está fazendo isso? Judas tinha uma chance, mas o que ele fez? Ele foi suicidar. Ele foi tirar a própria vida. Ele foi se enforcar.
porque ele não podia aguentar viver com esse peso na sua vida. Então ele foi acabar com a própria vida. Eu estava vendo uma informação que no Japão, um dos best-sellers no Japão, é um livro que tem como título 10 maneiras eficazes e bem-sucedidas de tirar a própria vida. O Japão é o país com maior índice em número de população, em índice de suicídios no planeta. O que leva uma pessoa a arrancar a própria vida? O que leva uma pessoa a fazer o que Judas fez? Para encerrar, terceira vez que eu falo para encerrar. Um homem que foi escolhido pelo Senhor, agora escolhe uma própria forca para se matar. O homem que viu tudo o que ele viu, e agora não queria ver mais nada. Um homem que conheceu Deus, que nós conhecemos hoje em partes, ele conheceu pessoalmente, e agora querendo arrancar a própria vida. Queridos, nós não podemos mudar nosso passado. Você não pode mudar o que você fez. Você não pode mudar o seu presente agora, já passou. Mas você pode mudar o seu futuro. Você não pode voltar. Olha, ontem eu fiz uma reflexão com os jovens aqui da igreja. E eu vou repetir aqui só para encerrar. É a quarta vez que eu falo para encerrar, que é para encerrar. Faça uma reflexão na sua vida. Se você pudesse voltar atrás, você faria as coisas erradas que você fez? Mas tem que ser sincera essa reflexão. Volte atrás e diga assim para você mesmo: eu sou tão salafrário que eu faria. A verdade é essa, bispo. Você não está arrependido. Não, bispo, se eu voltasse atrás, com certeza absoluta, eu jamais faria o que eu fiz. Está mostrando que você está um pouco mais propenso ao arrependimento. Presta atenção, irmãos. O seu passado não pode ser mudado por você. Já está escrito, já foi consumado. Mas o seu futuro está nas suas mãos e nas mãos de Deus. Decida agora o que você quer fazer. Se quer começar bem e terminar mal, decida agora o caminho que você quer andar. Decida agora.